Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Davi Matheus e rapaziada, hoje o vídeo é o seguinte: finalmente chegou o dia de contar a tão esperada história do velho lenhador. Como vocês podem ver, galera, tô num cenário legal aqui, ó. Eu tô aqui em cima de um barranco, né? Como vocês podem ver, um barranco que tem piso praticamente. Ele tá no nosso cenário, ó. É a natureza. Rapaziada, vou contar pra vocês a história do velho lenhador, de por que essa história surgiu, por que ela aconteceu, por que as pessoas chamam o velho lá de velho lenhador, entendeu? Eu vou explicar certinho pra vocês. Mas antes de se inscrever no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo que a gente vai trazer mais e mais novidades. Então, bora lá pro começo da história. Há mais ou menos 100 anos atrás, morava uma criança numa chácara totalmente simples. Que aqui perto de casa tem um bairro abandonado, que no caso, a criança morava nesse bairro abandonado. Não sei o nome do bairro, mas o bairro é meio que desconhecido hoje em dia, é um grande mistério. É por isso que a gente vai descobrir qual é o segredo desse bairro, sabe? Mas continuando. Essa criança era extremamente pobre. Todo mundo já humilhava ele, não gostava dele. E ele era um pouquinho atentado, sabe? Nas escolas, que ele não gostava dele, ele batia nos alunos. Ou seja, a vida toda dele, ele foi sempre odiado. Quando ele chegava em casa, ele era espancado pelo padrasto dele, porque o pai dele morreu, né? Dizem a história aí que o pai dele morreu, mas ninguém sabe até hoje do que ele morreu. Também é um grande mistério. Eu não sei se as pessoas que me contaram não sabem, ou na época também se o próprio Piazinho lá, que no caso é o velho lenhador, que ele era criança, também não sabe. O padrasto dessa criança, que no caso é o velho lenhador, sempre e a vida toda ele sempre cortava a lenha. Todo dia, todo santo dia, ele cortava a lenha. Ou seja, esse era o grande trabalho dele. E até que um dia, esse padrasto do velho lenhador, que no caso era criança, pegou, ele puxou para cortar lenha também. E também o velho lenhador passou a vida toda cortando lenha. Até que um dia, ele estava cortando lenha, mas ele já estava totalmente estressado. Como o velho lenhador já era uma criança tentada, eu vou falar velho lenhador porque eu não sei o verdadeiro nome dele. Isso a gente vai descobrir ainda, né? E diz os vizinhos que isso é um grande mistério. Ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe a história da família dele. Eu tô contando aqui pelo que me contaram. O velho lenhador, quando era criança, ele era super atentado. Até que um dia, ele tava cortando lenha. Ele tava cortando lenha, cortando lá, acho que era mais ou menos do lado da casa dele, né? Eu acho, né? Pelo que me contaram lá. Até que um dia ele tava cortando lenha e o padrasto dele chegou, já brigando, bateu nele. Eu não sei se o padrasto dele tava bêbado, mas já chegou espancando a criança, né? Chegou batendo nele, arrebentando. Até que um dia o velho lenhador se estressou e deu um surto na cabeça dele, sabe? Ele pegou o machado de cortar lenha de noite, entrou no quarto do padrasto dele e cortou a cabeça do padrasto dele com o machado. E depois disso, ele fugiu do local, sabe? Ele fugiu do local até que um dia ele chegou nessa casa aqui, que é uma casa totalmente escondida, né? Ele é um pouquinho fora do bairro abandonado, como vocês podem ver nos vídeos do passado. A casa que eu fui lá é bem no meio do nada, tipo, não tem casa do lado, só tem barranco, só tem mato. E a gente tem que entrar numa trilha totalmente escondida para até chegar na casa do velho lenhador. Então, ele se escondeu e até que um dia ele começou a construir uma casa no meio do nada, que é essa casa que eu acabei de falar, né? E nesse lugar que o velho lenhador foi morar, que ou seja, é no meio do nada, como vocês podem ver na gravação aí, é o lugar que ele usou para se esconder. Porque quando ele matou o padrasto dele com o machado, cortando a cabeça, decepando a cabeça do padrasto dele, ele fugiu porque a multidão daquele bairro queria matar a criança, né? A criança já era meio psicopata, né? Ou seja, o velho lenhador sempre foi um psicopata, né? Tipo, por isso que hoje em dia a gente conta uma história dele de terror, porque literalmente eu confirmei com os vizinhos aí, tipo, tá confirmado que ele era um assassino, era um psicopata, ainda criança. E ele morou nessa casa que a gente foi lá gravar as lendas e tudo, e aconteceu muitas coisas bizarras por a vida toda. Mas aí que entra a verdadeira história do assassino velho lenhador. Muita gente conta que esse assassino velho lenhador voltou àquele bairro depois de anos e anos se escondendo. Só que ele voltou totalmente diferente. Ou seja, ele se tornou um serial killer daquele bairro, que no caso é o bairro abandonado. É por isso que esse bairro abandonado tem várias lendas, várias histórias, porque por causa desse velho lenhador que as histórias e as lendas aconteceram naquele bairro. Depois de anos e anos, ele foi lá e voltou no bairro, até que ele pegou mais uma criança, né? Mas ninguém sabia dessa criança.
Ninguém sabia por que essa criança sumiu, nada. Era uma criança que também era esquecida. Mas até que um dia, as pessoas abriram a casa, uma casa lá, de uma pessoa lá, e acharam uma criança morta lá dentro. Tipo, do nada, sabe? Isso que me contaram. Acharam do nada lá. Acharam aquela criança morta lá dentro, já suspeitaram. E o casal que abriu aquela porta lá, que tinha uma criança morta lá dentro, já ficou assustado. Poxa, por que tem uma criança morta aqui dentro e tudo? Mas a população começou a acreditar que esse casal matou aquela criança. E até que essa população, né, as pessoas do bairro lá, mataram esse casal. Tipo, como se fosse um ato de vingança, sabe? Como você sabe, nas antigas, todos os assassinos morriam de uma forma totalmente esperada, sabe? Tipo, como vocês podem ver em algumas histórias, até nas aulas de história que você teve na escola, quem fazia coisa errada morria enforcado pela população. É mais ou menos assim. Continuando aqui. Mataram aquele casal achando que esse casal matou aquela criança. Até que passou um tempo, o velho lenhador matou uma família, entendeu? Eu acho que era um casal e uma criança. Ele matou, ninguém sabia quem que matou eles, tipo, no caso, hoje em dia tá confirmado que foi ele que matou, né? Mas na época ninguém sabia, todo mundo tava no mistério. Depois começaram a investigar, e quanto eles mais estavam investigando, mais família o vereador tava matando. Até que todo mundo começou a ficar desesperado, sabe? E depois, alguma polícia local, não sei, alguma pessoa que cuidava da cidade, começou a fazer uma ronda de noite, tipo, tentando procurar quem que tá fazendo isso. Até que encontraram esse velho lenhador. Pegaram esse velho lenhador, prenderam, mas por milagre, por pouco, ele não morreu, porque ele conseguiu escapar da prisão que ele tava. Como aqui é um bairro antigo, essa prisão que eles colocavam aqui é aquelas prisão de madeira, aquelas prisão de baixa qualidade, que é bem fácil de escapar. E quando ele escapou, aí que começou o grande esquema. Descobriram aonde ele morava. Rapaziada, por que o velho lenhador se matou? Aí que tá a grande chave da história. Ele se matou numa mesa, enforcado, não sei, ninguém sabe como ele se matou. E eu não sei ainda, no caso. Pelo que me contaram, talvez ele matou sim enforcado ou matou fincando um facão no peito, na cabeça, não sei. Ele morreu de alguma forma assim, né? Pelo que me contaram lá. Só que, rapaziada, ele se matou porque ele ia morrer de uma forma mil vezes pior. Ou seja, ele ia morrer de uma forma lenta, ele ia morrer sofrendo. É por isso que ele se matou. E por que a turma chama ele de velho lenhador? A turma chama ele de velho lenhador porque ele ficou a vida toda cortando lenha. E toda noite que a turma vai lá explorar a lenda, né? Que tipo, muita gente foi lá e ninguém falou, tipo, eu quero voltar lá, se eu quero, tipo, ou seja, ninguém quer voltar naquela lenda, porque essa lenda é totalmente assustadora. E quando você vai mais se aproximando do local, mais alguém vai batendo machado numa árvore, entendeu? Tipo, mais ou menos assim. A pessoa vai batendo. E quanto mais você vai se aproximando, mais você vai ter a chance de encontrar o velho lenhador. Se você vier aí no meu canal e acompanhar, você vai ver que realmente, se você seguir esse barulho de alguém cortando lenha ou batendo o machado em alguma árvore, você vai ver algo. Essa é a grande questão dessa história, né? Por isso que a lenda do velho lenhador é totalmente assustadora. Eu fui lá, já encontrei o machado ele vai, some, aparece, entendeu? É muito macabro. É por isso que eu vou considerar a lenda do velho lenhador uma das piores lendas aqui do canal. Mas rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que a gente vai trazer mais e mais novidades. E rapaziada, essa aqui é a grande história do velho lenhador. Então, até o próximo vídeo.